Opa, hoje nós vamos brincar um pouco com a parte do CSS, que é muito... que pode ser muito bem usada em projetos que acabam usando o manejamento de fotos, que é a parte de filtros do próprio CSS. Eu vou começar entrando aqui na área de desktop aqui da minha máquina, criando uma pasta chamada filtros, e entrando aqui na pasta filtros, eu já vou iniciar aqui e abrindo aqui no meu VS Code. Eu já peguei uma imagem aqui minha, uma própria foto minha aqui que eu tenho para nós fazermos os testes aqui com os filtros. Então vou colocar o nome de image, vou arrastar aqui para dentro do nosso projeto. Enquanto ele copia aqui, eu já vou criar um arquivo index.html. Nesse arquivo index.html eu vou colocar a exclamação aqui para usar o próprio IntelliSense do VS Code. E usando essa exclamação ele já vai criar um pré-documento aqui HTML pra gente, já pré-feito. Agora com o arquivo HTML já criado, nós vamos colocar aqui a exclamação para usar a IntelliSense do VS Code, para ele já criar um documento HTML aqui, padrão aqui pra gente. Eu vou antes arrastar essa página aqui um pouquinho para a esquerda e vou usar o GoLive, que é uma extensão do próprio VS Code para nós rodarmos arquivos HTML. E ele fazer o reload, ou seja, cada vez que nós fizermos uma alteração no código, ele já vai recarregar nossa página para a gente ter uma visualização mais fluida da nossa aplicação e tornar o ambiente de desenvolvimento mais tranquilo de desenvolver. Agora eu vou colocar a página aqui do lado, ela está vazia porque eu ainda não coloquei a imagem. Vamos puxar aqui, já vamos colocar aqui a tag image e src nós vamos colocar .image.jpg. Eu só vou ajustar aqui um pouquinho e vou colocar um width. Colocar aqui um próprio style. Vamos criar uma tag style aqui no HTML. Opa. Uma tag style. Dentro dessa tag style eu vou colocar a nossa própria imagem e vou colocar um width de 200 pixels. E nós já temos ali a imagem. Para nós fazermos o teste dos filtros, eu vou colocar mais uma aqui. Nós já temos as duas imagens aqui prontas. Vou adicionar uma class nessa primeira imagem com o nome de filtro. E nessa segunda imagem eu vou colocar de filtro 2. Agora eu vou adicionar aqui dentro da classe filtro. Eu vou começar a adicionar os nossos efeitos aqui de filtro na imagem. Agora eu vou começar colocando aqui dentro numa tag chamada filter. Vou colocar blur de 20 pixels. Nós já podemos ver que a imagem aqui já aplicou o efeito. Vamos brincar um pouco aqui colocando a parte de brightness. Vamos aumentar um pouco o brilho aqui da imagem. Nós podemos colocar aqui a tag brightness e colocar a porcentagem de brilho que nós queremos. 100% ele vai deixar o brilho normal. E a partir do 100% ele vai deixar um brilho adjacente a isso que nós já temos. Vou puxar aqui um pouco para a esquerda e colocar aqui 150%. Nós já vemos que o brilho ficou bem estourado já na página. Vou copiar aqui a outra tag colocando com filtro 2. E nós vamos ver a diferença se eu colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, um contraste. Nós vamos colocar aqui um contraste de 100%. 100%, não vai acabar mudando nada, mas vamos colocar em contraste de 200%. Nós já temos um contraste bem diferente do que nós tínhamos. E se nós colocarmos, e uma coisa que importa muito nessa tag, é a ordem onde os fatores estão sendo colocados. Como por exemplo, se eu pegar esse contraste e colocar aqui antes do brilho, vocês podem ver que a imagem já vai ficar um pouco diferente. E se eu tentar colocar outra maneira, por exemplo, colocar brilho 150%, contraste 200 e mais brilho 150. Ele já vai fazer outra diferença do que se eu colocasse brilho, contraste, brilho e brilho. Vocês podem ver que a imagem aqui já tem uma diferença. Essa aqui ficou bem mais estourado o brilho. Além disso, nós temos diversas tags aqui para nós fazermos os filtros da nossa imagem. Vou mostrar aqui algumas para vocês. Nós temos a Grayscale, que é a quantidade de cinza, a escala de cinza que nós temos dentro aqui, e ela é medida em porcentagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui 150%, e vocês podem ver que a imagem já ficou preto e branco usando esse Grayscale normalmente. Se eu colocar o Grayscale de 100%, ele já fica com um cinza normal. Mas se eu for diminuindo, por exemplo, 50%, 30%, você pode ver que a imagem já vai tomando uma cor bem diferente. Outra coisa que nós podemos mudar aqui é o Invert, que
nós vamos inverter um pouco as cores da imagem. Se eu colocar aqui 100%, vocês podem ver que já inverteu totalmente a imagem, já inverteu todo o contraste das cores, deixando essas cores mais bem estouradas, assim, de inversão. Além disso, nós temos a parte de opacidade, vou colocar aqui na imagem aqui de baixo. Opacidade 100%. Nós temos a imagem normal, mas se eu colocar 20%, nós temos uma imagem um pouco mais alterada, 30%, 80%. E, além disso, nós podemos concatenar várias dessas tags, fazendo algo bem interessante. E, além disso, nós podemos ficar mexendo um pouco nas ordens para ver o resultado que nós temos. Se eu colocar aqui 100% de saturação, vai ficar aqui de um jeito. Se eu colocar aqui 200%, vai ficar de outro. E junto isso, eu posso ir concatenando as nossas imagens, que vai ter uma diferença conforme os estilos que nós passamos. Se eu colocar aqui opacidade 80%, saturate e mais um pouco de 80% aqui da própria opacidade, nós já vemos que a opacidade mudou bastante aqui da imagem. Além disso, nós poderíamos fazer uma própria aplicação, que eu passo como desafio para vocês, nós podemos fazer essa mudança de filtros, mas com uma barra de porcentagem. Por exemplo, eu arrastando essa barra para a direita e para a esquerda e aumentando ou diminuindo o brilho da imagem. E com isso vocês podem ir brincando de vários filtros diferentes. Podem ir mudando aqui a ordem dos estilos que nós temos, colocando aqui um pouco de brilho e assim, usando filtros na imagem diretamente aqui no CSS. Outra tag que nós podemos comentar aqui, esse Sepia, que ele vai mudar um pouco aqui, vamos ver aqui o que vai acontecer, nós colocamos, ele vai mudar outro pouco de contraste da nossa imagem. Nós podemos colocar aqui também, por exemplo, um Drop Shadow, pegar aqui e colocar um Drop Shadow para colocar essa parte aqui na imagem para ela parecer que tem uma sombra, colocar aqui um Gray, e assim colocando a imagem vai ficar com essa bordinha aqui um pouco cinza, não sei se vai dar conseguindo para ver no vídeo, vou colocar aqui um Black. Aqui já vai dar pra ver. Vai ficar com essa borda aqui um pouco mais escura. E por último aqui, a última tag que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui dessa tag Filter é a parte de rotação, esse Hue Rotate 180 DAG, que é uma numeração aqui que a gente pode usar no CSS, como pixels e porcentagem, pra gente fazer esse estilo aqui um pouco diferente. Vou colocar aqui 500. Nós temos já uma mudança de cor conforme a gente vai mudando ali a nossa imagem, uma cor mais esverdeada, uma cor mais azulada, mais avermelhada e etc. E assim que nós podemos usar filtros dentro do nosso CSS. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Ativem o sininho do nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no nosso Instagram, que diariamente nós postamos conteúdo sobre programação e etc. Valeu, abraço!